Olá, pimpolhos! Olha quem está aqui. Para quê? Para estudar matemática. E na aula de hoje estudaremos sobre representações de um número fracionário. Olha que nome legal! Número fracionário. E vocês sabem com quem? Comigo, professor Marvison Darli, o seu professor de matemática, essa matéria mais docinha, docinha. Ei, Pimpolho, aprendemos que para formarmos um número natural no sistema de numeração decimal, utilizamos símbolos que chamamos de algarismos, isso mesmo, e eles são agrupados de 10 em 10. Isso! Mas você sabe quais algarismos são esses? Vocês lembram? Claro que lembram! Vamos lá, comigo! Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E vocês sabiam que além dos números naturais, existem outros números? Quem sabia disso, levanta a mão. Pimpolhos, usamos esses números toda hora e às vezes nem percebemos. Por exemplo, toda vez que cortarmos uma maçã pela metade, ou então quando dividimos uma barra de chocolate docinha, docinha com os nossos amigos, estamos utilizando esses números que chamamos de números fracionários. As frações, pimpolhos, são números utilizados para representar partes de um todo. Olha que legal! Por exemplo, temos uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate docinha, docinha, que delícia, hein? Ela tem um formato retangular, com 6 pedaços. Agora, veja só, dividimos essa barra igualmente entre 6 amigos. Cada quadradinho representa a 6ª parte da barra de chocolate. Cada parte da barra de chocolate pode ser representada pela fração 1/6. Isso aí, 1 sobre 6. Vocês sabiam que cada algarismo dessa fração, dessa daí mesmo que vocês estão vendo, recebe um nome específico? Vocês sabiam disso, Pimpolho? Pimpolhos. Eles têm, veja só, que legal. Esse daqui, o 1, essa parte de cima, isso, que está acima dessa linha. Ele aí é o numerador da fração. E esse número aqui, que está abaixo da linha, que nesse caso é o 6? Bom, esse número aí recebe o nome de denominador da fração. Isso! E o numerador indica quantas partes tomamos de um todo. Já o denominador, ele indica quantas partes o todo foi dividido. Que legal, hein? É bacana. Assim, observando a fração 1/6, temos que um quadradinho dentre 6 foi tomado, ou seja, foi comido, Pimpolho. Nesse caso não fui eu, hein? A fração que representa 6 quadradinhos de 6 corresponde a 6/6, ou seja, 6 dividido por 6. Pois, como todas as partes do chocolate foram tomadas, foram comidas, isso mesmo. Podemos dizer que 6/6, ou seja, 6 dividido por 6, será o mesmo que 1 inteiro. Ou ainda posso falar, uma unidade. Bacana, hein, Pimpolho? Sabe por que 6/6 é o mesmo que 1 inteiro ou uma unidade? Vocês sabem por quê? Fala aí para mim. Vou explicar. Porque a fração está relacionada à ideia de divisão, isso mesmo, em que o seu traço representa uma divisão do numerador pelo denominador. Não entendeu o que aconteceu? Então calma, Pimpolho, respira um pouco aí, Pimpolho, enche o peito de ar, isso, porque eu vou explicar tudinho, tudinho e vai ficar mais docinho do que essa barra de chocolate. Bom, eu tenho aqui, no meu numerador, 6 e no meu denominador, 6 também. 6 dividido por 6 é igual a 1. Show de bola, né, Pimpolho? Para sabermos se a fração representa um número natural, sabe o que nós fazemos? Bom, devemos dividir o seu numerador pelo seu denominador, isso mesmo. E se a divisão for exata, ou seja, o seu resto igual a 0, o resultado será o número natural representado pela fração. Isso, Pimpolho! Partindo desse pensamento, temos outros exemplos de frações que representam o mesmo número
natural. Querem ver? Bom, olha aqui, nós temos 1, que equivale a 3 dividido por 3, ou 7 dividido por 7, 25 dividido por 25, 100 dividido por 100 e assim por diante. Eu poderia trazer infinitos exemplos. E no caso do número natural 2, bom, é a mesma coisa que 6 dividido por 3, ou 40 dividido por 20, 100 dividido por 50, 1000 dividido por 500 e assim por diante, Pimpolho. Mais um exemplo. Bom, e no caso do número natural 20, eu posso representar da seguinte maneira, ó, 40 dividido por 2, ou então 60 dividido por 3, 100 dividido por 5, 800 dividido por 40, e aí vai embora. E se eu trouxer então o número natural 50, eu posso, ó, representar porque ele equivale a 100 dividido por 2, ou então 250 dividido por 5, ou ainda 300 por 6, ou ainda 450 dividido por 9, e assim por diante, Pimpolho. Viram só que legal? Bom, a ideia de fração é docinha, docinha, é ou não é? Quem está gostando, levanta a mão. Ah, então vamos continuar, porque ainda tem muita diversão. Ó, frações diferentes podem representar um mesmo número. Quando isso ocorre, dizemos que elas são frações equivalentes. Isso mesmo, Pimpolho, frações equivalentes. Como assim, professor? Vou explicar isso melhor, o que são essas frações equivalentes. Então, muita calma, Pimpolho, porque as frações equivalentes são aquelas que possuem escritas diferentes, mas representam a mesma parte ou a mesma unidade. Olha que legal! Pimpolho, vou trazer um exemplo delicinha. Querem ver? Eu, pelo menos, acho uma delícia esse exemplo. Olha que legal. Temos uma pizza. Ao cortarmos essa pizza ao meio, obtemos 2 fatias, ok? Na qual cada fatia representa o quê? Meio. Oh, que beleza! Se você, Pimpolho, comeu uma fatia dessa pizza, significa que você comeu a metade da pizza, isso mesmo, meia pizza, Pimpolho, olha aí! Aí sobrou a outra metade para o professor, Pimpolho. E se ao invés de cortarmos ao meio, dividirmos a pizza em 6 fatias iguais? Bom, podemos representar cada fatia por 1/6. Se você estiver com muito apetite, Pimpolho, e comer 3 fatias de pizza, você comerá 3/6 da pizza. Observe que em ambos os casos você comeu a mesma quantidade de pizza, ou seja, a metade, vocês perceberam? Logo, Pimpolho, as frações meio e 3/6 são equivalentes. Por quê? Pois representam a mesma quantidade. Uma delícia esse exemplo. Agora, Pimpolho, vamos aprender como encontrar essas frações. Gostaram da ideia, né? Eu gostei. Ó, para encontrarmos a fração equivalente de uma fração, basta multiplicarmos ou então dividirmos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, viu? E esse número, Pimpolho, tem que ser diferente de 0. Quer um exemplo? Beleza, então, vou dar um exemplo. Vou pegar aqui, ó, 2/7. Perceba que vai ser igual a 6/21. Sabe por quê? Porque eu vou multiplicar o numerador, aquela parte que fica em cima da linha, por 3. 2 vezes 3, 6. Vou fazer a mesma coisa com o denominador. 7 vezes 3, 21. Viu que legal? O quê? Mais um exemplo? Ah, vocês gostam de exemplo, hein? Então vou trazer então a fração 4/5. Agora eu vou multiplicar por 2. O que vocês acham? Vou multiplicar o numerador e o denominador. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então essas duas frações são equivalentes. Quer um exemplo agora de divisão? Beleza, então. Vou pegar essa fração aqui, ó, 35/25. Agora eu vou dividir no lugar de multiplicar. Vou dividir por 5, tanto o numerador como o denominador. Sempre assim, Pimpolho. 35 dividido por 5 dá 7. 25 dividido por 5 dá 5. Então essas duas frações também são equivalentes. Isso mesmo, Pimpolho. Esse processo de divisão chamaremos de simplificação da fração. Por exemplo, Pimpolho, 6/8. Eu vou agora dividir por 2. Então 6 dividido por 2 dá 3.
8 dividido por 2 dá 4. Viram só, pimpolhos? Como é docinho, 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 é mais doce do que colocar açúcar no mamão, pimpolho. Devemos prestar atenção nas situações em que o denominador de uma fração é igual a 1, uma vez que o numerador indicará um número inteiro. Isso mesmo, pimpolho. Por exemplo, 5 dividido por 1 é igual a 5, não é verdade? Agora, pimpolho, vamos aprender outro tipo de fração. Quem quer aprender, levanta a mão. Olha que legal. Então, ó, foco na telinha e olha aqui no carequinha, que tem muita diversão ainda. As frações com denominador 10, 100 e 1000 são chamadas de frações decimais. Olha que nome legal! Frações decimais, uma vez que podem ser escritas como números decimais. O número decimal possui uma parte inteira, aquela parte antes da vírgula, pimpolho, que corresponde às classes e ordens que já conhecemos. E uma parte decimal que vem agora depois da vírgula, isso mesmo, indicada pelo décimo, isso, ou centésimo, ou milésimo, pimpolho, ou seja, um número que possui vírgula. Isso que é o número decimal, simples assim, é um número que possui vírgula, pimpolho. Ah, vocês estão pedindo exemplo, não é? Então vamos lá, 1 dividido por 10 é 0, olha a vírgula aí, 0,1. 1 dividido por 100 é 0, olha a vírgula, 0,01. Legal, hein? E 1 dividido por 1000 é 0,001. Esses são os números decimais, pimpolhos. Para representarmos uma fração decimal em um número decimal, devemos estar atentos. A quem? Ao seu denominador, pois ele indicará quantas casas decimais ficarão após a vírgula. Por exemplo, o denominador 10 vai ter uma casa decimal após a vírgula. Agora, pimpolho, se o denominador for 100, ele vai ter 2 casas decimais depois da vírgula, pimpolho. E, por exemplo, e se o denominador for 1000? Bom, aí nesse caso vai ter 3 casas decimais após a vírgula. E aí, pimpolho, para as frações decimais maiores que 1 inteiro, seguiremos o mesmo raciocínio. Pronto, na fração 26 dividido por 10, o denominador 10 indica que na sua forma decimal haverá uma casa decimal após a vírgula. Dessa maneira, temos que 26 dividido por 10 é igual a 2,6. Legal, não é? E aí, ó, a fração 26 décimos é igual a 2 inteiros e 6 décimos. Pimpolho, vocês sabiam que podemos também representar um número decimal em fração decimal? Quem sabia disso, levanta a mão. Pimpolho, podemos sim, mas para isso faremos o processo inverso, isso mesmo, analisando quantas casas decimais há depois da vírgula. Veja só, pimpolhos, a forma fracionária do número 1,445 terá denominador igual a 1000, pois esse número possui 3 casas decimais após a vírgula. Desse modo, consideramos o número decimal sem a vírgula para seu numerador, e o número 1000 será o nosso denominador. Isso mesmo, pimpolho. Então fica assim, olha como fica chuchu, beleza? 1,445 igual, aí eu coloco aí, ó, 1445 dividido por 1000. Legal, né? Meu chuchu, beleza? Vocês querem outro exemplo? Veja só esse, 2,8. Eu coloco 28 dividido por 10, porque só tem uma casa decimal depois da vírgula. E olha esse aqui, ó, 6,12. O que é que eu coloco? Esqueço a vírgula e escrevo 612. E embaixo, no denominador, eu vejo aqui tem 2 casas decimais após a vírgula. Então eu divido por 100. É legal, né, pimpolho? É isso aí, pimpolho. Essa grande diversão. Agora que nós aprendemos as diferentes representações
de um número fracionário, chegou a hora mais docinha de todas. Vamos chamar a nossa amiga Questão Modelo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3, vem Questão Modelo! Agora aí, chegou a nossa amiga Questão Modelo. Já chegou falando o seguinte, ó, em uma fábrica de uniforme escolar, a produção de camisas é realizada em 3 etapas. A primeira etapa, 2/10 do total é produzido. Na segunda etapa, 4/10 do total é produzido. Na terceira etapa, o restante é produzido. Bom, qual número decimal representa a produção na terceira etapa? A letra A já resolveu, ela diz que é 0,1, mas a B discordou, diz que é 0,4. A C falou o seguinte, gente, é 0,5. A letra D estava trabalhando na fábrica, chegou atrasada e disse, é 0,6. E agora, Pimpolho, vamos descobrir? Vamos lá então, até a fábrica e resolver a questão. Para resolvermos essa questão, utilizaremos uma figura dividida em 10 partes e destacaremos as quantidades referentes à primeira e segunda etapa da produção da fábrica. Vamos desenhar? Tá aí. Essa aqui é a primeira etapa, na cor amarela. E aqui, ó, é a nossa segunda etapa na cor azul, Pimpolho. E aqui é a parte da terceira etapa, que restou. Vamos lá, então? A parte não colorida, Pimpolho, representa a terceira etapa do processo. A fração 4/10 representa a terceira etapa, pois são 4 partes de um total de 10 partes. Aprendemos que frações com denominador 10 pode ser representada por um número decimal com uma casa após a vírgula. Dessa maneira, ficou chuchu beleza, porque 4 dividido por 10 é igual a 0,4. Portanto, a produção na terceira etapa representa 0,4 do total. Sendo assim, Pimpolho, a alternativa correta é a nossa letra B. Marca a letra B para mim. Pimpolhos, vem pra cá e vamos praticar! Isso mesmo, Pimpolho! Vamos chamar a nossa primeira questão. Pimpolhos, olha aí que questão legal! Vamos até a casa de Joaquim, isso mesmo! Vamos lá! Porque é o seguinte, na casa de Joaquim, as despesas mensais são divididas entre ele e seus pais nas 3 primeiras semanas. Olha aí que legal! Na primeira semana, Joaquim paga 1/10 do total das despesas. Na segunda semana, é a sua mãe. A sua mãe paga 3/10 do total das despesas. E na terceira semana, pensou que ia escapar, hein? É o pai de Joaquim. Seu pai paga o restante. E aí, Pimpolho, qual o número decimal representa a despesa paga pelo pai de Joaquim na terceira semana? A A fez o cálculo, diz assim, é o seguinte, pai do seu Joaquim, você vai pagar 0,2. Mas a B diz que não, eu fiz o cálculo, é 0,3. E a C diz o seguinte, é 0,5. Lá vem ela, atrasada. Devia estar calculando a despesa ainda. Ô, letra D, deixe de chegar atrasada, fica atenta. E ela diz que é 0,6. E aí, A, B, C ou D? Vamos fazer o seguinte, eu vou ali comprar um relógio para ver se a letra D não se atrasa mais. E volto já para você me contar se é A, B, C ou D.
Voltei, Pimpolho, e comprei um relógio enorme para a letra D. Acho que agora ela não se atrasa mais. Será que vai? Eu acho que não. Agora vem para cá, porque para resolvermos essa questão, utilizaremos uma figura dividida em 10 partes e destacamos as quantidades referentes à primeira e à segunda semana, pagas por Joaquim e sua mãe. Vamos lá? A primeira parte é essa daqui, que é a primeira semana. Isso, quem paga é o Joaquim. E aqui a parte, quem paga é a mãe de Joaquim, que é a segunda semana. Perceba que uma parte não foi colorida. Isso significa que essa parte representa a terceira semana das despesas, que serão pagas por quem? Pelo pai de Joaquim. Dessa forma, a fração 6/10 representa a terceira semana, pois são 6 partes de um total de 10 partes. Agora ficou chuchu beleza, né? Agora precisaremos representar essa fração por um número decimal. Para isso, lembre-se que aprendemos que fração com denominador 10 podem ser representadas por um número decimal com uma casa após a vírgula. Dessa maneira, chuchu beleza, eu escrevo assim: 6 dividido por 10 é igual a 0,6. Portanto, Pimpolho, as despesas da terceira semana pagas pelo pai de Joaquim são 0,6 do total. Sendo assim, Pimpolhos, a alternativa correta é a que chegou atrasada. Chegou atrasada, mas acertou. Parabéns, letra D. É a letra D. Marca ela para mim. Pimpolho, olha que legal, ó. A professora do 5º ano anotou no quadro as seguintes frações. Ela colocou 3/4 igual. Aí ela escreveu um negócio ali, um retângulo, um quadrado, não sei o que é, e botou que é dividido por 8. E aí, Pimpolhos? Ela perguntou o seguinte: qual fração equivalente correspondente? A já disse o seguinte, é 2/4, mas a B discordou, disse que é 5/4. E a C diz que é 6/8. E a letra D diz que é 9/8. E aí, vamos descobrir se é A, B, C ou D? Eu vou ali e volto já. Cheguei, Pimpolho! E para resolvermos essa questão, devemos nos lembrar que aprendemos que as frações equivalentes são aquelas que, embora possuam escritas diferentes, o que ela tem? Ela representa a mesma parte da unidade, isso mesmo. Veja, Pimpolho, que para sabermos qual o número representado pelo quadrado, vamos verificar o denominador das frações dadas, para sabermos
por qual número devemos multiplicar a fração? Vamos descobrir? Perceba que o denominador de 3/4 é o algarismo 4. Será preciso sabermos qual número multiplicado por 4 obtemos 8. Ah, tabuada aí, Pimpolho! Para isso, faremos a operação inversa da multiplicação, ou seja, a divisão de 8 por 4. E aí, 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2, isso mesmo! Lembre-se que aprendemos que para encontrarmos a fração equivalente de uma fração, basta multiplicarmos ou dividirmos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, Pimpolho. Isso é importante, sempre pelo mesmo número. E esse número ele tem que ser diferente de zero. Como sabemos que o denominador foi multiplicado por 2, então também multiplicamos o numerador por 2. Olha que simples. Veja só, 2 vezes 3 é igual a 6. Isso mesmo, porque perceba que 2 vezes 4 dá 8. Olha aí. Então a fração é 6/8. Isso mesmo, Pimpolho. A fração equivalente de 3/4 é 6/8. Assim, Pimpolho, a alternativa correta é a letra C. C de carequinha. Que conversa é essa, Pimpolho? É isso mesmo, C de carequinha. Pode marcar. Vem cá, Pimpolho, e olha que interessante, Isaac representou um inteiro, um décimo e um centésimo e um milésimo com o seguinte desenho. Olha que bonito o desenho dele, é esse daí mesmo. E aí, Pimpolho, qual fração representa o número decimal? A disse que é o número 2143 dividido por 10, mas a B discordou, disse que é 2143, mas é dividido por 100. A C falou o seguinte, gente, realmente é 2143, mas é dividido por 1000. E aí chega a letra D e diz que nada, vocês erraram, foi tudo. É 143 e dividido por 1000. Pimpolho, A, B, C ou D? E agora? Fala o seguinte, eu vou ali e vou conversar com Isaac e volto já para você me contar se é A, B, C ou D.
Botei, Pimpolho! Isaac me deu dicas de desenho, porque o professor aqui não sabe desenhar nada. Em contrapartida, eu dei dicas de matemática. E ele falou o seguinte, matemática é mais divertido que desenhar, olha aí. E sabe qual é a dica que eu vou dar para vocês? Como resolver essa questão. Que para isso, vamos analisar as fichas que foram apresentadas. Bom, temos 2 inteiros, 1/10, 4 centésimos e 3 milésimos, formando um número decimal 2,143. Logo, Pimpolho, a forma fracionária do número 2,143 terá denominador igual a 1000, isso mesmo, pois esse número possui 3 casas decimais após a vírgula. Desse modo, consideramos o número decimal sem a vírgula, show de bola, para ser o numerador. E o 1000 será o denominador. Então fica assim, ó, 2,143, vou escrever aqui na parte de cima do numerador, ele sem a vírgula. Fica 2.143. E na parte de baixo do denominador eu coloco 1000, porque tem 3 casas decimais. Agora ficou fácil. A letra correta é a letra C. Marca a letra C aí para mim, Pimpolho. C novamente, C de carequinha. Vem pra cá, Pimpolho, foco na telinha, olho no carequinha, que vem aquele momento especial, é o nosso super resumo. Vamos lá? Pimpolho, nós vimos na aula de hoje o estudo de diferentes representações de um mesmo número racional. Isso mesmo, aprendemos sobre as frações, que são números utilizados para representar parte de um todo. Isso, composto por um numerador e quem mais? Denominador. E está relacionada à ideia de divisão. E isso, fração é dividir. Show de bola! Vimos também que as frações equivalentes são aquelas que possuem escritas diferentes, porém representam a mesma parte ou a mesma unidade. Isso mesmo, Pimpolho! Já as frações com denominador 10, 100 e 1000 são chamadas de frações decimais, em que devemos estar atentos ao seu denominador, pois ele indicará quantas casas decimais ficarão após a vírgula. Que legal, hein, Pimpolho? E nós vimos tudo isso na aula de hoje, com muita diversão, porque a matemática é docinha, docinha, Pimpolho! E eu aguardo você para se divertir no nosso próximo encontro. Até lá, hein? Fui!